Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Então vamos falar sobre um tema bem fácil, um tema bem tranquilo e um tema bem gostoso da matemática, que é a área de plano cartesiano. Então todo mundo deve lembrar da educação de segundo grau. Bom, o precursor do plano cartesiano é o filósofo René Descartes. Então aí vem o nome, né? Cartesiano, baseado no sobrenome, né, de Descartes. Então, Descartes ele não foi só um expoente na área da matemática, mas ele também é considerado o pai do racionalismo e teve obras importantes na área da filosofia, da física. E ele, quando ele misturou a álgebra e a geometria, ele criou a geometria analítica e com isso o plano cartesiano. Então, se vocês lembrarem da frase, né, cogito ergo sum, ou penso, logo existo, vocês recordam um pouquinho da obra do René Descartes. Bom, o sistema de coordenadas cartesiana ou plano cartesiano, ele pode ser associado com o sistema de latitude e longitude. Temos relacionados aos estudos geográficos e à criação do sistema atual de posicionamento global, o GPS. Então, existem satélites orbitando a Terra, e quando você consegue pegar diversos satélites, você consegue fazer uma triangulação e você consegue saber a sua exata localização no globo terrestre. Então, é assim que funciona o GPS, por meio de diversos satélites e fazendo a triangulação de como que você capta o sinal desses satélites, da posição de um em relação ao outro, você consegue ter plotado a sua latitude e a sua longitude com um nível de assertividade bem elevado. Por exemplo, os aviões eles utilizam a tecnologia do GPS para não colidir com outros aviões, para serem monitorados e informados sobre qual rotas devem seguir viagem. O sistema de coordenadas cartesiano ou plano cartesiano é constituído de dois eixos orientados e perpendiculares entre si, que se cruzam no eixo zero e que é a origem de ambos os eixos. Tá, pessoal? Perpendiculares entre si é que eles só se cruzam num determinado momento, que é o ponto zero. O eixo horizontal, ele também é chamado do eixo das abscissas, ou eixo X, que é onde se encontra o domínio, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e o vertical, tá certo? Horizontal na linha do horizonte, e o vertical, ele é denominado eixo das ordenadas, ou o Y, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que é onde se localiza a imagem. Então, uma escala numérica ela é colocada ao longo dos eixos x e y, e um ponto no plano pode ser representado como um sistema de coordenadas, que é denominado, que é chamado de par ordenado. E ele é sempre nessa ordem, né? É sempre primeiro o x seguido do y. Bom, aqui é um exemplo do primeiro quadrante do plano cartesiano, tá certo? A gente vai ver que existem quatro quadrantes. Esse daqui é o quadrante em que o x e o y são positivos, tá? Então o eixo x é o eixo das abscissas, ou é onde vai se localizar o domínio, e o eixo y é o eixo das ordenadas, onde vai se localizar a imagem, tá?
Bom, essa daqui é a notação de um par ordenado. Então, o ponto P, nesse caso, primeiro a localização em x e seguido da localização em y. Então, pessoal, muito importante, ele sempre vai estar nessa ordem. Então, um par ordenado ele é uma coordenada dentro do plano cartesiano. Então, o primeiro valor ele vai ser a localização em x, no eixo das abscissas, e o segundo valor ele vai ser a localização em y, no eixo das ordenadas. Bom, aqui está uma demonstração do plano cartesiano com os quatro quadrantes. E uma sequência de par ordenados, né? O A, B, C, D, E e F, tá? Então aqui, vamos para o primeiro par ordenado, ó. O A vai ser 3 e 2. Então ele vai estar localizado 3 em X e 2 em Y. Logo ele vai estar localizado aqui, ó. O B ele vai ser menos 2 em X e 3 em Y. O C vai ser menos 3 em x e menos 2 em y. O E, que é importante prestar atenção, tá certo? Ele vai ser 4 em x, então ele vai ser aqui, e 0 em y. Então o 0 em y e 0 em x é aqui, né? Então x no eixo horizontal e y no eixo vertical. Então ele vai ser aqui, sobre a linha x. O F é a mesma coisa, mas está invertido, né? Então 0 em x, ele vai estar aqui na origem, e 4 em y. Então ele vai estar aqui sobre a linha y. E o D, ele vai ser 2 em x e menos 1 em y. Tá, pessoal? Bem tranquilo. Bom, aqui a gente tem uma sequência de par ordenados e pede para você estar desenhando sobre o plano cartesiano, tá identificando os pares ordenados. Então, pessoal, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar um nome para cada um deles, né? O A, B, C, D, E e F. Então, o A ele vai estar em 5 em x e 4 em y. O B ele vai estar menos 8 em x, ou seja, ele vai estar aqui, e 2 em y. O C ele vai estar 0 em x, então ele vai estar sobre a linha x, e 2 em y. O D vai estar 3 em x e 0 em y. Então ele vai estar aqui, ó. O E vai estar 8 em x e 1 em y. E o F ele vai estar 9 em x e menos 4 em y. Tá certo, pessoal? É bem tranquilo, só tem que ter atenção e, de preferência, ter prática, né? Então, se tiverem alguma dúvida, façam os exercícios, pratiquem, que não vai ter problema. Produto cartesiano. Sendo A e B dois conjuntos não vazios, chamados de produto cartesiano A por B,
o conjunto de todos os pares ordenados x e y com o primeiro elemento pertencente a A e o segundo elemento pertencente a B. Então, essa notação, o AXB, né, ela é lida como A cartesiano B, ou um produto cartesiano, em que o A ele vai representar o x e o B ele vai ter os valores de y, tá certo? Então, o A cartesiano B ele vai ser composto de pares ordenados. Então, ó, pessoal, vamos colocar outra cor aqui para facilitar a vida de vocês. Então, ó, o primeiro par ordenado vai ser 1, 2, 1, 4. Depois, 3, 2 e 3, 4. Serão essas as coordenadas, tá? Então, ó, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4. Bom, pessoal, plotando, né, o A cartesiano B, ó, 1 em x, 2 em y, 1 em x, 4 em y. Então a gente tem aqui, ó, 3 em x, 2 em y e 3 em x, 4 em y, tá? Então, pessoal, então é bem tranquilo, bem moleza. Essa daqui é a representação gráfica do A cartesiano B. Bom, dados conjuntos, A é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. E B, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Então, pessoal, vamos supor, só para facilitar a nossa vida, que aqui é conjunto de números inteiros, né? Então, quando eu estou falando de reais, ele está pegando todos esses pontos, todos os números fracionários que tem aqui nesse intervalo. Então, ele está fazendo uma reta completa. Mas vamos plotar os pontos para a gente ter uma noção melhor. Então, a notação do conjunto A, se ele for escrito por extenso ou enumerativa e fosse considerado conjunto de números inteiros, seria ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E o B, ele seria o 2, o 3 e o 4. Então, para mim, está fazendo uma representação do A cartesiano B, sendo que o A é x e o B é y. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Uma sequência de pares ordenados. Então, o primeiro par ordenado vai ser 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 2, 3, 3, 3, 4. 4, 2, 4, 3, 4, 4. 5, 2, 5, 3, 5, 4. Tá? É bem tranquilo, só pode ser um pouquinho trabalhoso.
Tá, pessoal? Então, ó, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 3 e 5, 4. Como ele está pertencente aos números reais, na verdade ele está pegando todo esse intervalo, tudo que está aqui entre ele. Tá ok, pessoal? Chuchu, beleza? Mamão com açúcar? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui nessa anotação de conjunto, né? Eu recomendo que vocês voltem, retornem lá para a aula de conjuntos, conceitos e reassistam. Bom, domínio e imagem. Seja R uma relação qualquer de A em B. Chamamos o domínio R a representação de dr, o conjunto de todos os elementos A que estão associados a pelo menos um elemento B. Então, ó, pessoal, quando a gente está falando de domínio, são os valores possíveis em X. E quando a gente está falando em imagem, a gente está falando dos valores possíveis em Y. Tá ok? Bom, vamos a um exemplo, né? Então aqui a gente tem um conjunto de coordenadas cartesianas, né? De pares ordenados. Então, ó, aqui a gente tem 15 em x, 16 em x, 17 em x, 18 em x, 19 em x, 20 em x. E pela definição dada de domínio, então se a gente fizer a identificação de um conjunto do domínio, ele vai ser 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ou seja, os valores possíveis em x. E a mesma coisa para a imagem, né? Os valores possíveis em y. Então, 45, 48, 51, 54, 57 e 60. Bom, aqui um outro exemplo, só para mostrar que esses conceitos eles podem ser expandidos para valores, para elementos não numéricos, né? Então aqui ele dá um conjunto A, que é uma sequência de matrículas, né, que já estão organizadas em ordem crescente, 250, 280, 420, 595. E o B, ele dá um conjunto de nomes que já estão organizados em ordem alfabética, né? Então, Ari, Estela, Roberto e Zélia. Então, ele te dá a seguinte informação: o domínio de R e imagem de R para a relação de R de A em B, de modo que os números da matrícula em ordem crescente estejam associados aos nomes em ordens alfabética. Então, A representando X e o B representando Y. Então, o par ordenado ele vai ser aqui, ó, 250 Ari, 380 Estela, 420 Roberto, 595 Zélia, tá certo? Então aqui vai ser o domínio e aqui a imagem. Bom, pessoal, os quadrantes. Os quadrantes eles são organizados em sentido anti-horário.
do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá certo? Então é isso que tem que ficar para vocês, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O primeiro quadrante a gente tem valores positivos em x e y. O segundo quadrante a gente tem valores negativos em x e positivos em y. O terceiro quadrante são valores negativos em x e negativos em y. E o quarto quadrante são valores positivos em x e negativos em y. Bom, mais um treino aqui. Então, desenhar um plano cartesiano do nada e representar esse conjunto de pares ordenados. Então, vamos lá. Primeiro a gente faz o eixo y, depois a gente faz o eixo x, tá? Bem retinho, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, o primeiro ele vai ser 3 em x e 0 em y. Então, ele vai ser aqui, ó. O segundo, ele vai ser 0 em x, então ele vai estar nesse ponto aqui, ó. E 3 em y. Então, ele vai estar aqui, o B. O C, ele vai estar 1 em x e 2 em y. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. O C. O D vai ser menos 2 em x e 1 em y. Ele vai estar mais ou menos aqui. O E vai ser menos 3 em x e menos 2 em y. E o F vai estar menos 2 em x, ou seja, aqui saindo no mesmo ponto do D, né? E 2 em y. Menos 2 e menos 1, é isso aí. Ele vai estar em cima do D, o F. Tá ok? Então é bacana ter essa noção de como fazer a representação dos pares ordenados sob um plano cartesiano. É bacana e fundamental. Bom, vamos a alguns exercícios para a gente estar praticando. Bom, represente graficamente. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4. Vamos fazer a representação por extenso, pessoal? Então, novamente, aqui está real, vamos considerar o conjunto de números inteiros para estar simplificando, né? Mas na verdade ele está pegando todo esse intervalo. Então vai ser o 3 e o 4. E o B, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 5. Então o 5 está no intervalo, ó, e menor ou igual a 7. 5, 6 e 7. Temos A cartesiano B, os pares ordenados tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, esse produto cartesiano ele é simples, né? É 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 5, 4, 6, 4, 7. Como a gente fez o anterior, tá? Então, vamos lá. O A cartesiano B, ele vai ser igual a 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 5, 4, 6 e 4, 7.
Bom, a gente tem a notação, ele está perguntando domínio e imagem, então bem simples. O domínio vai ser igual a 3 e 4 e a imagem vai ser igual a 5, 6 e 7. E fazer essa representação, ó, a gente já olhando aqui por cima, a gente já identifica que o x e o y são positivos, então está tudo no primeiro quadrante. Valores possíveis em x vai ser o 3 e o 4. Ops. 3 e 4. E y vai ser o 5, o 6 e o 7. Tá, pessoal? Então esse intervalo aqui, ele vai ser o A cartesiano B, que é o produto cartesiano, né, que vai gerar os pares ordenados entre A e B. Em questão de 2017, da banca IDECAN. Analise as instruções a seguir. A reta y é igual a x mais 1, corta o eixo 0 no ponto 0,1. Ó, pessoal, aqui então se eu substituir, aqui já a gente vai ver melhor isso em função, tá certo? Mas y e f de x é a mesma coisa, é a denotação de função que vai ser igual a cortar o eixo y no 0 e 1. Então se eu colocar 0 na função de x, então ó, f de 0 é igual a 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Então essa assertiva ela está ok, verdadeira. O par ordenado 2 e 3 pertence à reta y é igual a x mais 1. Então vamos lá. Y é igual a x mais 1. Agora vamos colocar o y para 2, né? Ou f de 2. Vamos colocar f de 2 que fica mais inteligível. Ó, então quando x for 2, o y é 3. Então tá ok. O par ordenado 0 e 0 não pertence à reta y é igual a x mais 1. Então, ó, se eu substituir o x por 0, então o y ele vai ser 1 e não 0. Então, realmente, o par ordenado não pertence. Então, tá falso. Então, só são verdadeiras, corretas as assertivas 1 e 2, ou seja, alternativa D. Questão de 2024, IGEDUC. Julgue o item subsequente. Em um plano cartesiano foram marcados os pontos A, para ordenado 2 e 3, né? B, menos 1 e 2, C, 2 e 3, D, 1 e 0. De acordo com esses dados, podemos dizer que o único quadrante que não
A nenhum ponto marcado é o quadrante 1. Bom, então relembrando o que a gente viu de quadrantes, né, pessoal? Então ele se organiza no sentido anti-horário, né? O quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Então nós vimos que o quadrante 1, ele tem valores positivos para x, positivos para y. O quadrante 2 vai ser negativo para x, positivo para y. O quadrante 3 vai ser negativo para x e negativo para y. E o quadrante 4 vai ser positivo para x e negativo para y. Então aqui logo de cara a gente vê que esse daqui pertence ao quadrante 1, né? Então logo a assertiva ela está errada. Então vamos dar uma olhada nos outros. Então negativo, positivo, quadrante 2. O C vai ser positivo e negativo, quadrante 4. E o D vai ser positivo e um intermediário ali, que é o quadrante 1 também. Tá ok? Então a assertiva ela tá errada. Questão de 2022, Copese, o FPI. O gráfico abaixo, o par de pontos por onde passa uma reta que contém também o ponto 00 é. Então aqui a gente tem vários pontos, né? Ponto K, ponto M, ponto N, ponto R. Então ele quer um par de pontos, dois pontos, em que se você traçar uma reta, ele vai passar pelo 00. Então, ó, por exemplo, deixa eu mudar de cor aqui. Se eu passar uma reta por NR, não vai passar por 00, né? Se eu passar por MN, não vai passar por 0 e 0. Se eu passar por M e R, não vai passar por 0 e 0. Mas o par de pontos aqui que a gente pode até identificar visualmente, o M e o K vai passar pelo 0, 0, tá? Então, a alternativa vai ser a alternativa B. O par dos pares ordenados dos pontos M e K tem uma reta que também passaria pelo ponto 0, 0, que é o ponto, a origem, né? Do plano cartesiano. 0 em x e 0 em y. Considerando os conjuntos A, B, C e D, é correto afirmar que o resultado das operações entre os conjuntos da alternativa, então B união C, são os elementos que eu tenho tanto em B quanto em C. Então seria 1, 2, 3, 4. B união C seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e não só 6, né? Então já está errado. A união B é conjunto vazio. A união ela soma todos os valores, né? Tanto de A quanto de B. Então tá errado, né? Seria 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25 e 26. Seriam todos esses elementos que pertencem aos dois conjuntos, num grande conjunto. Então C intersecção D. Então a intersecção é aquele elemento que pertence tanto a um conjunto quanto ao outro. Então vocês se lembram do E, né? Pertence a C e D. Então vamos lá. C e D é conjunto vazio, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 que não está em nenhuma das alternativas. O A intersecção D 22. Ó, o 22 ele pertence aos dois conjuntos, ó. O resto não tem mais nenhuma intersecção.
Então essa alternativa ela está correta, o D. Então vamos dar uma olhada no E. Então B intersecção C. 1, não, negativo. O 1 ele não está na intersecção, né? Então a intersecção entre o B e o C seria 2, 3, 4, 5 e 6. Então, alternativa D. Então é isso aí, pessoal. Façam mais exercícios, pratiquem e até as próximas inserções.